Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 19, ainda no capítulo 7º, intitulado Processo Redentor. No último estudo, acompanhamos a visita de Calderaro e André Luiz a dois enfermos, um deles encarnado no corpo ainda de uma criança e que trazia muitas limitações físicas, e do lado espiritual, o seu obsessor e mais um outro espírito que também o perseguia, totalizando, portanto, dois obsessores que perseguem essa criança com o espírito antigo por conta de erros do passado. Nós vimos então a ação de um deles sobre essa criança, trazendo muita aflição, muita angústia, sofrimento intenso, e conhecemos um pouco mais do caso nas palavras de Calderaro, demonstrando quanto aquele menino havia se endividado em outras existências de forma muito pesada e por isso sofria agora as consequências da sua escolha num corpo extremamente limitado. Calderaro então comentava a André Luiz acerca da ciência humana, da psiquiatria, daqueles que estudam a mente humana e que muitas vezes se esquecem ou ignoram a realidade espiritual a fim de combaterem as causas, as origens do mal e não apenas os efeitos. Ele diz então que os nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões de periferia, como nós já comentamos, distraídos, portanto, dos problemas fundamentais do espírito. Ele então diz que comentaria com André Luiz de forma mais aprofundada quando seguissem para um outro caso. E finalizamos então o estudo, o último estudo, o de ontem, com a chegada de alguém no quarto em que está a criança se debatendo, urrando, sem conseguir expressar-se por conta da sua grande limitação mental. Um fato que é importante relembrar é que o obsessor agiu sobre a mente desse menino, obrigando-o a permanecer apenas nas lembranças do passado, nos instintos, naquela primeira câmara do cérebro em que nós temos as reminiscências do passado e, no presente, temos as funções motoras. Vimos então que o espírito agiu sobre o menino, obrigando-o a esquecer do presente para focar apenas no passado, nas suas atitudes do passado. Vimos ainda que essa obsessão perdura por mais de 200 anos. André Luiz descreve então que a mãezinha, que ainda não tinha 30 anos, aproximou-se do doente. Sem se dar conta da presença espiritual de André Luiz e Calderaro. Estacou tristonha de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, repleta de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a colcha rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. Calderaro já revelou, em outros estudos, que essa mãezinha veio sacrificar-se mais uma vez para dar a oportunidade da reencarnação a esse espírito endividado, além de receber também os dois obsessores, que virão como irmãos a fim de aprenderem a perdoar e a amar uns aos outros. Ela então cuida do menino, e ele aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. A gente sempre reflete aqui como essas cenas devem ser belas presencialmente, André Luiz então está descrevendo que aquela mãezinha orando parece um cisne da região espiritual cantando. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios, que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, no caso André Luiz, acompanhava com vivo interesse a prece maternal.
Eles estão tratando dela porque ela está prestes a enlouquecer, como a gente viu, né, nos últimos estudos. E como ela sempre ora, todos os dias, em determinado horário, Calderaro aproveita para cuidar dela e daquele caso obsessivo. Então, enquanto Calderaro aplicava passe, doando fluidos de si próprio, André Luiz percebia a oração. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico, repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava, ironicamente aberta, numa facies horrível de monstruosidade e de sofrimento. Então vejam que a senhora, na sua oração, lamenta por não ter tido uma vida repleta de alegrias, com muitos filhos, com um esposo dedicado que pudesse cuidar das crianças. O primeiro filho já nasceu com grandes deficiências e limitações físicas, semelhante a um monstro no seu sofrimento. Por que, interrogava Súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? E nós sabemos que essa pergunta só pode ser respondida pela lógica espírita. Crianças nascem com defeitos, assemelhando-as a verdadeiros monstros por conta do passado, por conta das suas existências passadas. Do contrário, não há como explicar essa situação de maneira satisfatória, de maneira lógica, porque imaginar que Deus escolhe quem vai nascer perfeito e quem vai nascer defeituoso apresenta um Deus injusto, um Deus que tem preferidos, escolhidos, enquanto que a igualdade perfeita do divino jamais poderia admitir tratamento diferenciado sem uma causa anterior. Ela pergunta, continuando a sua oração, por que o martirológio dos seres pequeninos? Em vão percorrer a gabinetes médicos e ouvir a especialistas, sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil, extenuada, cansada e chorava, implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. São as dúvidas que muitos têm, né, na Terra. Muitos que desconhecem a realidade espírita ou conhecem, mas discordam, não acreditam, acham que temos apenas uma existência e devemos correr contra o tempo para nos salvarmos, sendo que, pela lógica, não é possível alcançar a perfeição relativa apenas numa existência. E também não é possível explicar essas situações em que crianças estão entregues a doenças terríveis, doenças terminais, deformações e limitações físicas que não encontram explicação na teoria da encarnação única. Diz então André Luiz que Calderaro, uma vez finalizada a tarefa que lhe competia de aplicar passes magnéticos, aproximou-se de André Luiz perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Olha que proposta interessante Calderaro fez a André Luiz. Perguntou se ele queria intuir a resposta àquela mãe, àquela senhora, por meio da intuição, por meio da mediunidade intuitiva. Ele responderia. Calderaro estava dando oportunidade a André Luiz a realizar o que eles fazem todos os dias conosco, respondendo às nossas indagações íntimas por meio da intuição. Por meio da intuição, eles nos respondem todos os dias, especialmente quando estamos orando. Então, vejamos como André Luiz reage a essa oportunidade. Oh não, declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. Então André Luiz lembra de irmã Cipriana. Quem acompanha os estudos sabe quem é, essa entidade tão elevada que ajudou em casos anteriores nessa mesma obra, e de fato um ser muito elevado. André Luiz
se lembrou dela e disse: não tenho capacidade para responder essas indagações. Objetou o orientador num gesto bondoso: aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. Então veja a diferença muito importante, né? Relembrando um pouquinho dos casos em que a irmã Cipriana atuou, Calderaro havia dito a André Luiz que ele nada podia fazer com aquele caso dos dois inimigos, obsessor e obsidiado. Por quê? Precisava de alguém que amasse, que o conhecimento era insuficiente, era necessário o sentimento somado ao conhecimento que somente a irmã Cipriana poderia conferir. Então, nessa situação de agora, há uma diferença gigantesca. André Luiz responderia aos apelos de uma mãe em oração, de um espírito que não é mais rebelde, que não é mais inimigo de ninguém. Então André Luiz não falaria a dois inimigos do passado, a dois obsessores e obsidiados, mas sim a um coração materno. Ela precisava de um estímulo fraterno, de um apoio. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Diferente do caso em que irmã Cipriana atuou, nesse caso aqui, o conhecimento e a boa vontade bastam para o trabalho. Sorriu benevolente e acrescentou: ademais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Então, aquele auxílio de André Luiz seria também um treinamento dele, para ir já adquirindo o amor necessário para no futuro agir, atuar como irmã Cipriana. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros com sinceridade e fiel disposição de servir. É mais uma mensagem que serve para todos nós, né? Que aqui na Terra encarnados também sejamos irmãos uns dos outros, treinando a cada dia para adquirirmos o amor sublime um dia, como irmã Cipriana. André Luiz diz então: agradeci, comovido, a deferência, mas esquivei-me. Então, mesmo assim, André Luiz não quis responder aos apelos daquela mãe. Falaria ele mesmo, Calderaro: minha condição era de aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. Que pena, né, que André Luiz perdeu essa oportunidade, porque, mesmo que ele se reconheça incapaz, ele poderia pelo menos tentar, mas perdeu a oportunidade de fazer o bem. Calderaro, então, abnegado amigo de André Luiz, colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, que a gente já sabe que nessa região está abrigada as condições essenciais do espírito, de elevação espiritual, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, como eu falei, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos. Então, percebam como funciona, né, as técnicas, como funcionam as técnicas dos espíritos superiores. Eles vão nos estimulando a alcançarmos essas altas paragens do ser, esse campo, essa região do cérebro vinculada à elevação do espírito. Da mesma forma que nós vimos ontem o espírito obsessor reduzir o obsidiado a uma situação de instinto, de memória do passado, aqui o contrário. Calderaro estimula para elevação do ser, irradiando tocantes apelos como se lhe fora desvelado Pai falando ao coração. Vejam que Calderaro já ama. Ele pode não amar como Cipriana, mas ele ama. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Todos os dias nós recebemos isso, ideias e sugestões. Dependendo da sintonia que nos colocamos, essas ideias e sugestões serão de espíritos superiores ou de espíritos inferiores. Por isso a importância do orar e vigiar, da prática do bem, da prática da oração, da reforma íntima, para as nossas companhias espirituais serem de espíritos que possam nos orientar, nos dar ideias e sugestões elevadas, como Calderaro está fazendo com aquela mãe. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava, pouco a pouco, um renovado alento. Quantas vezes somos consolados por esses espíritos amigos, né?
recebemos essa energia nova, renovamos a nossa mente com estímulo, com alento, conforto. Observei que na epífise, que é a glândula pineal, não se chama mais glândula pineal com esse nome, mas é esse órgão, essa função, especialmente hormonal. Surgira então um suave foco na glândula pineal de claridade radiante, que é a glândula da mediunidade. A glândula pineal, portanto, dela iluminou-se e dos seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se evolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. A importância da oração, A gente muda de sintonia, a gente se liga a quem precisa, a quem nos ama e a quem nós amamos também, e nos traz esses fios de luz, além do envolvimento dos amigos espirituais, nos trazendo ânimo para continuarmos. Contemplou o pequeno, agora calmo, através do espesso véu de pranto, e ouvi-lhe os pensamentos sublimes. Ela então emocionada, chorando, André Luiz começou a ouvir o seu pensamento. Sim, Deus não a abandonaria, meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Quantas vezes nós estamos pensando em desistir e, quando oramos, recebemos esse ânimo para continuarmos, Para não desistirmos apesar das dificuldades. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se for um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. E a espiritualidade sempre dá essa lição, que estamos aqui na Terra para amar, que amemos no trabalho, amemos em casa, na família, amemos as pessoas que precisam do nosso auxílio, amemos num trabalho voluntário. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que muitas vezes também tenhamos que realizar sacrifícios, amemos sempre. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Se ela tivesse um filho sem qualquer limitação física, não seria mais fácil amá-lo? Aquele, portanto, não precisava ainda mais de amor, por justamente estar numa situação completamente de desequilíbrio, de limitação física? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo, de mais cuidado e carinho. Saberia Deus por que viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra, sem manifestações de inteligência. Então vejam que é o pensamento dela aí, que desconhece a realidade espiritual. Calderaro sabe, André Luiz sabe, nós sabemos o porquê esse menino nasceu com um corpo tão limitado. Foi contada aqui a história dele, Mas ela não sabe e coloca então para a sabedoria divina ter as suas razões perfeitas para ele ter nascido daquele jeito. Esses pensamentos são os pensamentos dela e por isso ela não entende o porquê. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria se preciso fora para que ele vivesse. Então notem que os estímulos, as palavras de estímulo que Calderaro deu a ela foi no sentido de persistência, de esperança, de não desistir, de ter resiliência, continuando a amar apesar das dificuldades. E ela atendeu essa sugestão. Disse intimamente que amaria até o fim. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial.
Vi, surpreendido, que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Olha que bonito, né? Um gesto de carinho também emana fluidos salutares, centelhas de luz que iluminam, que trazem paz, que trazem conforto. Derramou-se não só sobre ele, mas sobre os obsessores também. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Então percebam que ela já está com os primeiros contatos para receber esses dois como filhos. Eles já estão se envolvendo no amor e no carinho dela para depois renascerem. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está finalizado. Vamo-nos. E indicando mãe e filho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que, entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Essa é a visão que um dia os médicos terão. A visão de que, apesar de um corpo quase que inútil na Terra, quase que inútil para o espírito reencarnante, ele tem uma razão de ser, e aquela expiação é necessária para aquele espírito. Então não mais os médicos pregarão a eutanásia, o aborto, qualquer encerramento da vida, não importando a situação do corpo físico, porque saberão e entenderão que cada experiência é necessária para o espírito reencarnante e que toda programação espiritual deve ser respeitada, porque aquele indivíduo precisa passar por uma situação, por mais dolorosa que seja, para se libertar de uma conduta infeliz do passado. Não se confunda aqui com a inércia, com a omissão. Apesar das pessoas, dos indivíduos terem que passar por situações de dor e de sofrimento, nós temos o dever de amenizar toda a dor, de curar, na condição de médicos, toda a doença. Então, esse entendimento se aplica para as doenças incuráveis, para os corpos deficientes, em que não há uma solução médica. Para todo o resto, deve sempre se buscar a cura, deve sempre se buscar amenizar a dor, deve sempre se buscar a prática do bem, da caridade. No entanto, para situações que nós não temos qualquer controle e qualquer condição de auxílio, de cura, devemos reconhecer a beleza da reencarnação e a necessidade de cada um. Finalizamos então esse capítulo e vamos adentrar no capítulo 8º, chamado No Santuário da Alma. André Luiz prossegue a narrativa. Noite fechada. Calderaro e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos. Então nós vamos conhecer mais um caso, que Calderaro chegou a adiantar a André Luiz e agora ele iria cumprir a sua promessa. Chegaram nessa casa e ele disse, proporcionando então os esclarecimentos novos em relação a desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o orientador prestimoso. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Então eles foram para um caso que não é tão grave, que está quase no fim. Há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes e a sua situação é de triunfo integral. Curioso notar que o último caso ele não deu o nome de ninguém. Não deu o nome daquela mãezinha, não deu o nome do paralítico nem dos obsessores. E nesse novo caso, ele já deu o nome Marcelo.
em que ele está também aplicando seus passes, a sua influência positiva, e Marcelo está ouvindo os conselhos de Calderaro. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Que sirva de lição para todos nós que estamos estudando essa obra. Sejamos como Marcelo, dóceis à influência dos bons espíritos. Escutemos seus conselhos, coloquemos em prática, abandonemos hábitos nocivos, tomemos as decisões necessárias a cada dia para sintonizarmos com eles. Sejamos como Marcelo, dóceis às sugestões dos espíritos de luz, orando, buscando atividade espiritual para suprir as energias que precisamos também. Vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos perispiríticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Então, falando de Marcelo, ele cita o outro caso do paralítico e de outros que também já vimos nas obras, de completa desagregação da função motora do sistema nervoso, que só o tempo pode corrigir. Já Marcelo, ou seja, ali, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, que eu acredito que é a epilepsia, convulsões, vamos ver, que lembra ou se assemelha à epilepsia ou suas manifestações. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que apesar de Marcelo ouvir os seus conselhos, apesar de Marcelo sintonizar com o bem, por meio da oração, do acatamento das sugestões, ele está com um probleminha, com um viciozinho. Qual é? Ele está lembrando demais do passado. Ele está focando no que fez. Então, apesar de seguir o roteiro correto de cura, ele está se apegando ao passado. E isso está trazendo consequências para o seu corpo físico, a semelhança de distúrbios mentais, distúrbios muito mais relacionados ao sistema nervoso, causando, inclusive, processos semelhantes à epilepsia. Então veja a importância da gente realizar a autocura, realizar a reforma íntima e esquecer o passado. Deixar o passado para trás, onde ele pertence. E começarmos novamente o caminho, sem ligar para o que fizemos, reparando todo o mal, mas pensando no futuro, olhando para frente. Marcelo é esse exemplo que nós vamos colher da lição de hoje. Mesmo no processo de cura, nós não podemos ficar apegados ao passado. As ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam, em definitiva, ao império da luz. Então, esse processo de ficar lembrando do passado, nesse túnel de sombras, é nocivo. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Olha que lição. Nenhum mal se cura de uma hora para outra. Da mesma forma que ninguém se torna mal de uma hora para outra. É um processo. Então, para restaurar o bem também leva tempo. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Nós precisamos ter isso em mente, que todo processo de cura leva tempo, que a gente não vai se equilibrar de uma hora para outra. Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Então eles entraram na casa e André Luiz vê uma cena comovente. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz
achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Então olha que legal, os 3 encarnados oravam. E haviam ali espíritos desencarnados acompanhando aquela oração. Que sirva também de lição para nós. Nós, quando oramos em nossas casas, somos acompanhados também de espíritos que vêm orar conosco, que vêm ouvir, que vêm refletir também como nós. Amigos do plano espiritual. Fomos recebidos amorosamente por esses espíritos. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso. Mais uma vez, Calderaro pediu para André colaborar. Vamos ver se agora ele vai, né? Uma vez que com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios, de modalidades várias. Então, olha a importância da oração, hein? Da oração diária, do evangelho no lar. Os 3 encarnados que oravam ajudavam espíritos recém-desencarnados, que estavam ali presentes ouvindo. Quantas vezes a gente falando aqui, vocês estudando, estão sendo acompanhados por espíritos que desencarnaram e não fazem ideia do plano espiritual, que vêm ouvir essas realidades, essas verdades eternas que nós já estamos tão acostumados a falar, a entender, a estudar. Então, mais um benefício da prece, da oração, do evangelho, do estudo. Muitos vêm ouvir o que a gente está estudando. Não só eu que estou falando, mas vocês também que estão ouvindo, pensando, também estão acompanhados de irmãos que estudam com a gente. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Mais uma cena que deve ser muito bonita de ver pessoalmente, né? André Luiz só descreve pra gente, mas ele viu. E era muito bonito ver 3 espíritos encarnados orando, acompanhados de entidades também do plano espiritual. Admirando a harmonia daqueles 3 corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que miríficos fios de luz entrelaçavam, o assistente amigo comentou com oportunidade: a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isto mesmo o lar é um santuário. Nosso lar precisa ser um santuário. A nossa família precisa ser uma reunião de espíritos afins, de espíritos que querem o bem. Por mais que tenhamos parentes difíceis, temos o dever de nos comportarmos de forma a convencê-los do bem, a convencê-los a também desejarem a reforma íntima, a prática do bem. Porque o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de operar maravilhosas edificações. Então, o que ele disse? A maioria na Terra não faz isso. A maioria não se reúne para orar. Mas ele diz que os poucos que fazem realizam um trabalho maravilhoso, edificam um serviço maravilhoso. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. André Luiz, por óbvio, queria ouvir mais sobre família, da boca de Calderaro, mas eles tinham que trabalhar. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado, ou seja, o plano espiritual. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera. Então essa informação aqui é sutil. Quem realiza a oração diária faz um trabalho de auxílio espiritual. Muitos são levados para a residência para ouvir o Evangelho, para refletir sobre o que nunca refletiram durante a sua encarnação
e são auxiliados. Vejam que os 3 que oravam no plano físico estão realizando um trabalho espiritual. Finalizaram com uma oração e os companheiros que foram ouvir foram retirados, foram encaminhados. Enquanto os amigos encarnados entraram numa conversação animada, carinhosa. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou: E você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Vejam que eles fazem um evangelho semanalmente e que Marcelo estava colhendo os frutos dessas reuniões. Tem voltado os ataques noturnos? Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, desinteressando-me da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Aqui mais uma lição, principalmente para quem fica muito doente ou para quem tem uma problemática antiga e que pode já ter percebido que sempre que está numa vibração elevada, sempre que está cumprindo com seus deveres, refletindo sobre as verdades eternas, em sintonia com os bons espíritos, a doença ou a limitação não se manifesta. E quando baixa a vibração, a doença vem. Ou o ataque por conta de uma limitação física ocorre. Então o Marcelo está dizendo aí, quando eu estou sintonizado no bem, não tenho ataques noturnos. Mas quando eu baixo a vibração, as perturbações voltam. Isso vale para todos nós. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assaltam-me evidentes sinais de convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido, desmaiado. Então Marcelo sofre de uma epilepsia, de um processo convulsivo grave. Ele, quando baixa a vibração, ele acaba convulsionando, cansando os seus músculos. Nós, se não temos uma enfermidade tão grave, também devemos cultivar a oração para evitar outros tipos de doença, né? Outros obstáculos que a vibração inferior causam. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Outra lição para a gente comentar aqui. 2 lições. A primeira: todo auxílio no bem tem eficácia maior quando o assistido se dedica. Marcelo está dizendo que por ele estar assíduo, por ele estar atento às suas obrigações morais, os passes de sua mãe são mais eficazes, eficientes. As 2 lições são: devemos ser assíduos, devemos procurar o estudo, o trabalho, a oração todo dia, de forma zelosa, de forma assídua. Dessa forma, os cuidados da espiritualidade serão mais eficientes. A gente pode alcançar uma cura de uma doença, a resolução de um problema, o equilíbrio das nossas vidas, de maneira geral. Então é importante essa dedicação à tarefa espiritualizante. Reforma íntima, trabalho voluntário, tratar bem a família, cumprir seus deveres na família, no trabalho. Tudo isso é exercício que torna mais eficiente o auxílio da espiritualidade. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. E isso acontece
Quem está mais receptivo a receber o bem por meio da sua sintonia tem essa vontade como um fator para o bem-estar. Nós precisamos cultivar isso. Vontade, tomar a decisão. Isso só vai nos trazer bem-estar. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou, edificante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou: certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afilam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Então, Calderaro está falando mais um pouco dessa família, né? São 2 pais, Marcelo e mais 2 irmãos. Mas desses 3 irmãos, somente o Marcelo tem sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Então Marcelo tem um passado, e é curioso notar que Calderaro disse, como a maioria de nós também temos, em que ele abusou da inteligência, em que ele não usou a inteligência para o bem, em que ele manteve-se num patamar elevado da intelectualidade e não desceu desse patamar para confortar nem socorrer. Então Marcelo agora reencarnou e está sendo dócil, está trabalhando, está se reformando intimamente. Portador de vários títulos honoríficos, muita vez os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Ele caiu no passado. Impôs-se pelo absolutismo, intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Como sempre, mais um caso, em que toda causa traz um efeito. A lei de causa e efeito vai ditar as consequências dos nossos atos. Marcelo, portanto, usando dessa autoridade, do seu intelecto, acabou dilacerando a si próprio com a conduta no mal. Chegada a colheita de nefanda messe, caminho, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele, da mesma forma que aconteceu com aquele menino que nós vimos no caso anterior. Só que Marcelo, ele depois de sofrer nas mãos desses inimigos, desses adversários, ele agora reencarna de uma maneira bem diferente. Entretanto, diz Calderaro, se Marcelo errou clamorosamente, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Então ele não caiu da mesma forma que o menino que nós vimos no último caso. Ele, apesar de ter errado, de ter inimigos, ele teve uma preocupação em muitas ocasiões de ser bom. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar a oportunidade por auxiliá-lo. Levou um tempo, primeiro ele sofreu, depois essas atitudes no bem puderam auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Então ele foi perseguido por seus inimigos, que clamavam por justiça. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Então Marcelo sofreu nas mãos dos inimigos espirituais dele, depois que ele desencarnou. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Aqui, mais uma lição. Para quem acha que basta orar, que basta pedir socorro, que a dor para, não é bem assim que funciona.
Eu escuto algumas pessoas dizerem que, como Deus é misericordioso, se você está numa região de sofrimento, você ora que está tudo certo, que vai ser resgatado. Não é assim. Vejam que no caso do Marcelo, ele rogou, chorou e se penitenciou por vastos anos. Então, mesmo que ele tenha se arrependido, leva tempo para ser resgatado. Não é de uma hora para outra. Por isso a importância de cultivarmos aqui enquanto há tempo. Porque mesmo que nos arrependemos no momento da morte, mesmo que nos arrependamos no momento da morte, teremos que sofrer as consequências das nossas atitudes impensadas por um certo tempo, que vai variar de pessoa para pessoa. Mas não se iludam, achando que Deus é misericordioso. Eu, quando estiver lá no umbral, porque estou fazendo mal aqui, é só ajoelhar e chorar que ele vem me resgatar. Não é assim. Ele vem, ele aguarda a nossa elevação, mas a nossa própria culpa muitas vezes impede a ação do bem. Nós vimos vários casos já. Nós estamos o quê? Na quinta obra? Nós vimos vários casos que André Luiz queria ajudar e os mentores falaram: não podemos, não é possível ajudá-los. Porque tem a culpa, tem a vinculação deles com os perseguidores, então não é uma tarefa fácil de resgate. Por mais que suplicasse, olha só, ele continua, por mais que Marcelo suplicasse, e por muito que insistissem os elementos intercessores, ou seja, havia pessoas pedindo por ele, a ansiada libertação demorou muitíssimo. Porque o remorso, olha a culpa aí, o remorso é sempre o ponto de sintonia entre devedor e credor. Por isso que muitas vezes a espiritualidade não pode resgatar alguém que está implorando por socorro. Em várias partes das obras que nós estudamos, André Luiz fica compadecido e pede para os seus mentores: vamos ajudar. André Luiz fica com pena. Tem vezes que André Luiz fica chateado. Poxa, não vamos ajudar? A culpa, o remorso, vincula credor e devedor. Então tem espírito que só depois de longo tempo na expiação é que vai poder ser resgatado. O nosso amigo Marcelo trazia consciência fustigada de remorsos cruéis. Então é o próprio espírito, não é um tribunal que fixa a pena e prende o espírito. É a sua própria consciência que prende ele aos seus inimigos. Porque ele tem culpa, ele sente remorso do que fez para eles. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no. Assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Então ele já começou a deformar seu próprio perispírito logo depois que desencarnou. Ele fez então um breve intervalo nas explicações e André Luiz disse, curioso: isso quer então dizer que o fenômeno epileptoide, ou seja, as epilepsias, as convulsões... Calderaro interrompe e diz: muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo. Calderaro volta a dizer, a gente viu isso no último estudo. Raramente a epilepsia é causada por mera deficiência cerebral na região do encéfalo. Raramente. A maioria dos casos a razão está no espírito, na obsessão, na culpa, no remorso. Raramente são causadas por pancadas na cabeça. E, geralmente, é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. A convulsão é um reflexo do desequilíbrio na alma, na maioria dos casos. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores,
Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. Acabei de falar, não há tribunal, não há uma prisão específica. Existem sim regiões de sofrimento, prisões, mas são construídas por espíritos inferiores. Não há um tribunal divino propriamente dito. A própria consciência do indivíduo é o seu inferno, é a sua região de sofrimento. Por isso que alguns vão dizer, não existe umbral, é tudo estado de consciência. Vejam, o estado de consciência faz o indivíduo sofrer, faz ele ver o que fez, faz ele ver os inimigos, atrai os inimigos para perto dele. E isso o estado consciencial o faz sofrer. Mas isso não significa que ele não está numa região específica. Todos que têm culpas semelhantes são atraídos para regiões específicas no plano espiritual. A região lá é diferente daqui, em relação a cima, abaixo, leste e oeste, mas ainda assim é uma região. Então, o fato do sofrimento, o umbral, o inferno íntimo de cada um estar na consciência, isso não significa que não há aglomeração de espíritos em regiões específicas, como colônias espirituais, como regiões de sofrimento também. E se alguém agiu contra a lei, prossegue Calderaro, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador. Olha como a lei divina é perfeita. Se a gente infringe a lei, a gente repara dentro de nós mesmos. Começamos a reparar dentro de nós mesmos pela consciência culpada. Tanto tempo quanto seja necessário, até pagar. Alguns vão dizer, nossa, mas aí Deus exige até o último ceitio. Sim, a sua lei divina, perfeita, exige a reparação completa. Ora, se a nossa lei humana exige a reparação completa de um dano, para quem estuda o direito, para quem é da área do direito, da advocacia, sabe muito bem que o Código Civil determina a reparação integral do dano. Se a nossa lei exige a reparação integral, a lei divina também não exigirá? Certamente é uma lei muito mais misericordiosa, porém, é necessária a reparação completa do mal. Nós mesmos que praticamos o mal, somente temos paz de consciência quando reparamos integralmente. Então, é uma exigência que nós mesmos fazemos. Não é uma imposição divina. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. E com essa conclusão a gente encerra mais um estudo, refletindo nessa última frase. Se há muitas doenças no corpo, há muitos desvios também da alma. Doenças também, enfermidades, que nós vamos pouco a pouco retificando, trazendo uma reparação por meio das reencarnações, por meio do perdão, renascendo junto daqueles que fizemos o mal, reparando esse mal e, finalmente, entrando em paz de consciência com nós mesmos. Agradeço a todos que nos acompanham então e que as lições do estudo de hoje possam nos direcionar para a reforma íntima verdadeira, real. Conscientes de que quando oramos, estamos cercados por entidades amigas que nos amam, que nos inspiram, que nos aconselham, que ditam ideias e sugestões para o nosso bem, a fim de que nós possamos finalmente trilhar uma caminhada de acertos, não mais de erros. Vinculados ao Pai Eterno, vinculados ao Cristo, enviado pelo Pai para nos guiar, bastando apenas que entremos em sintonia com Ele, que nos aguarda sempre de braços abertos. Peço então, como sempre realizamos ao final do estudo, as bênçãos do Pai Eterno sobre todos que nos escutam, sobre todos aqueles que buscam no conhecimento espírita a paz íntima, a consolação
o refúgio por meio do refrigério das suas almas nos ensinamentos espíritas cristãos. Que possamos, portanto, a cada dia ouvir esses conselhos, ouvir os nossos amigos e buscar a reparação do passado por meio da prática do bem, da reforma íntima, do perdão das ofensas, do cultivo da oração, da prática de todo o trabalho útil em favor da sociedade. Agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos a cada dia. Vimos aqui um dos assistidos na obra completamente limitado fisicamente, sem poder ao menos se comunicar. Por isso, agradecemos pela oportunidade da fala, de escutarmos, de vermos, de sentirmos, de termos a condição de nos expressar perante os outros. E rogamos que esses irmãos, limitados fisicamente, mas passando por uma expiação necessária às suas almas, possam receber a consolação necessária, o estímulo para prosseguirem, conscientes de que estão temporariamente num corpo doente, num corpo limitado, mas que, certamente, sofrendo com resignação, se libertarão um dia e alçarão voo, finalmente, rumo a uma caminhada mais digna, uma caminhada correta e equilibrada, a que todos nós estamos sujeitos no futuro, bastando apenas que nos coloquemos numa vibração que nos permita fazer essa escolha e trilhar o caminho do bem. Encerramos, portanto, mais um estudo rogando a Maria Santíssima e aos coordenadores da atividade para que a divulgação do Espiritismo continue no trilho digno e correto do estudo e da prática do bem, a fim de que aqueles que estão conhecendo, que estão buscando algo mais na espiritualidade, possam encontrar o refúgio necessário para suas almas sofridas. Que nós, por outro lado, possamos ser instrumentos do seu amor para dar exemplo do que falamos, do que pregamos e do que estudamos a cada dia. Graças damos, Senhor, a Ti hoje e sempre, e que Maria Santíssima estenda o seu manto sagrado por toda a terra, resgatando os mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.